Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E fiel, realmente o vídeo está bombando. Vamos falar sobre Alex Santana, um passo de se tornar um novo jogador do Corinthians. Timão ainda busca o mercado no mercado da bola. Ramon Dias, Fábio Carille, quem deve assumir o Corinthians? Qual treinador está mais perto de assumir o Timão? Corinthians também está no mercado da bola para a contratação do jogador Eric Pulga, tá fiel? Vou trazer essa informação e muito mais para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito. Já passamos a marca de 30 mil inscritos graças à parceria que o corintianeiro tem com vocês. Fiel, esperei até a tarde de hoje para ver se a camiseta do Corinthians chegaria para realizar o sorteio. Não chegou, então provavelmente ficará para amanhã o sorteio. Então amanhã eu venho explicar como será o sorteio para sortear a camisa, ou no mesmo dia na parte da tarde, ou no outro dia no primeiro vídeo, tá? Então amanhã não percam o vídeo que será a explicação de como será o sorteio, como que você vai fazer para participar. Combinado então? Não podemos esquecer também que o canal do Corintianeiro apresenta para vocês a Macaco Suplementos, uma loja de suplemento que está há mais de 10 anos no mercado com um preço totalmente acessível ao seu bolso. Então, quer fazer cotação de preço? Vai para Macaco Suplemento, que eu tenho certeza que você vai passar a investir menos e terá uma qualidade de suplemento de primeira linha para vocês. Vou deixar o link da Macaco Suplementos fixado no primeiro comentário. Combinado então, fiel? Chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque o Corinthians está muito, mas muito próximo de se tornar aí o detentor dos direitos, pelo menos vou explicar para vocês, do Alex Santana. Por quê, corintianeiro? Porque o Corinthians tenta a contratação do jogador por empréstimo com preferência de compra, que na minha opinião nada mais é que você comprar um jogador, se ele cumprir certos jogos ou se render o que o clube espera, você deve fechar com o jogador. Mas quando é um empréstimo por preferência de compra, geralmente acontece da forma seguinte: se o jogador completar um certo número de jogos, você tem a obrigação de comprar o jogador ou de comprar os direitos federativos do atleta. O Corinthians tentou aí uma compra direta dos direitos federativos do Alex Santana, não chegou a um acordo comum com o Atlético Paranaense na divisão de parcelas, tá fiel? Porém, está muito próximo sim de se tornar jogador do Corinthians por empréstimo com preferência de compra, que na minha opinião nada mais é do que uma compra obrigatória em outros termos aí. É a mesma situação que aconteceu com o Kaká com o Atlético Paranaense. Se o clube não quiser o comprar, se o clube não vê que ele não rendeu o esperado, faltando poucos dias aí para completar o número de jogos que pede o contrato para você realizar a compra, o clube vai lá e afasta o jogador. Foi o que o Atlético Paranaense fez com o Kaká. Faltando poucos números de jogos para completar, aí o Atlético seria obrigado a comprar, o Atlético afastou o Kaká e aí você não é obrigado mais a comprar o jogador. O Corinthians deve contratar o Alex Santana nesses moldes, estão em negociação ainda, não é certo que vai fechar nesses termos, mas que o jogador está muito, mas muito próximo de se tornar jogador do Corinthians, sim. Corintianeiro, qual a sua análise, como você analisa a contratação do Alex Santana? Hoje ele não é um jogador que é titular no Atlético Paranaense, fiel, mas no Corinthians ele chega jogando, ele chega como titular, porque o time do Corinthians, como vocês mesmos sabem, é um time totalmente frágil, é um time totalmente aí, vamos dizer assim, um time mal treinado, um time que não tem um meio-campo com força física o suficiente, algo que foi muito cobrado pelo Antônio Oliveira, porque a gente tinha um meio-campo que cansava muito, chegava no segundo tempo morto. Hoje esse jogador de contenção, esse jogador de forte marcação, é apenas o Ranieri, que tem um vigor físico, é um jogador mais forte, um jogador mais guarda-roupa, vamos dizer assim, e o Alex Santana ele chega com essas características. Eu não acho que é um mau jogador, mas também não é aquele jogador que fala, nossa, que contratação que o Corinthians fez, agora sim. Não, é um jogador que é reserva, então não é uma peça que podemos dizer assim, que é a solução dos nossos problemas, mas é um Corinthians que busca se reforçar no mercado, e eu vejo sim a contratação do Alex Santana como boa, eu vejo com bons olhos essa contratação. Quero que vocês comentem o que vocês acham sobre a contratação do Alex Santana. Mas, corintianeiro, ele vai vir quando? Quando abrir o mercado da bola no dia 10, tá, fiel? O mercado da bola ainda está fechado. As negociações continuam, os acordos verbais estão sendo fechados.
mas só pode oficializar a partir do dia 10 de julho, quando o mercado abre, para ele poder aí se transferir para o Corinthians, tá? Então comentem, porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Alex Santana? Na sua opinião, é um bom jogador ou o Corinthians contrata errado novamente? Comentem, fiel, que eu vou responder o seu comentário, tá? Antes da gente chegar na pauta do treinador, quero falar sobre o jogador Eric Pulga, que também está em negociação com o Corinthians. Corintianeiro, o Corinthians está fechado com o Eric Pulga? Não, fiel, não está fechado, mas as negociações caminham bem. É um jogador que ele foi destaque do Campeonato Cearense como atacante, é outro jogador que não chega como solução dos nossos problemas. Como vocês sabem, o Corinthians precisa urgentemente de um ponta direita, porque hoje com o Gustavo Mosquito, que já saiu do Corinthians, não jogava bola. O Romero joga bola um jogo sim, 15 não. Desculpa, sei que tem muitas pessoas que gostam do Romero. Eu não sou contra o Romero, não é que eu não gosto do Romero, mas para mim, o Corinthians tem que ter um atacante melhor que o Romero na ponta direita. O Corinthians não pode depender do Romero sempre como seu titular. Então o Corinthians busca no mercado opções. Uma delas é o Eric Pulga, porém o Eric Pulga é apenas um menino, fiel, é jovem, teve um destaque por lá e não chega como a solução dos nossos problemas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Corinthians está no mercado da bola contratando jogadores que não são solução de problema. O que seria uma solução de problema hoje para o Corinthians? O Michael da vida, outro jogador com mais, vamos dizer assim, com mais panca, com mais status. O Eric Pulga, ele é um investimento com perspectiva de venda futura, porque ele é jovem, ele não chega e fala, toma, você é o titular do Corinthians agora e o cara vai arrebentar. Não, é um investimento, é uma boa contratação no meu ponto de vista, sim, porque todo investimento é bom, só que não é um cara que resolva nossos problemas de imediato. Tomara a Deus que ele chegue e arrebente com a camisa do Corinthians, mas não é assim. É um jogador jovem, está começando agora a sua carreira. Teve um destaque no futebol cearense, com todo respeito ao futebol cearense, não é nem perto da competição que é o futebol de São Paulo. Então, o Eric Pulga passa a ser um investimento, mas não é a nossa solução de problemas, tá? Espero que o Corinthians comece aqui a contratar jogadores que solucionam problemas. Qual jogadores são esses, corintianeiros? Jogadores que chegam com condição de titularidade absoluta, jogadores que estão jogando bem, jogadores que estão bem nos seus respectivos clubes. Aí a probabilidade de dar certo ela é maior ainda do que um jogador que está mal. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu sempre dou o exemplo do Pedro Raul, que já fazia 2 anos que estava jogando mal e o Corinthians foi lá e contratou, achando que ele ia vir fazer rios de gols. Não é assim que funciona. O Corinthians tem que buscar jogador no mercado que está bem, principalmente jogadores do futebol do Sul da América, porque os jogadores do futebol do Sul da América que são titulares lá, ainda assim o Brasil tem uma melhor condição financeira do que lá. Dá para você tirar jogadores que estão num status bom, que estão jogando bem para vir para atuar no Corinthians, tá? Então eu vejo com bons olhos uma contratação do Eric Pulga, mas não vejo como a solução dos nossos problemas. A negociação existe, não está nada fechado, mas está bem negociado. Detalhe importante, qual que é, corintianeiro? O Corinthians não vai entrar em leilão por nenhum jogador. O Eric Pulga interessa sim, mas a partir do momento que o Ceará fizer leilão, o Corinthians pula fora. Ele não vai entrar em leilão e o Eric Pulga vê o Corinthians com bons olhos também. Mas a partir do momento que entra em leilão, o Corinthians vai desistir totalmente do atleta. Corintianeiro, mas assim não vamos contratar ninguém, fiel. Afinal, são 150 e poucos milhões disponíveis na mão do Corinthians. Não é tanto dinheiro assim para contratação. Dá para trazer umas 3, 4 peças boas? Dá, mas tem que ser cirurgicamente. O Corinthians não pode ficar jogando dinheiro fora ou gastando dinheiro em leilão com jogador que é para o futuro. Vocês estão entendendo? A situação que nós encontramos, precisamos de contratações cirúrgicas. Jogadores que chegam e resolvam o nosso problema, porque a gente não está com o caixa totalmente assim cheio de dinheiro para começar a realizar contratações fúteis, ou seja, contratações que são apostas para ver se vai dar certo. O Corinthians não aguenta outro erro de contratação, porque se errarmos novamente a partir do dia 10 de julho, a grande chance do Corinthians cair para a segunda divisão. Quero só trazer uma ressalva aqui para vocês. Muitos estão falando que o Corinthians está em negociação com o Brian Rodrigues, tá? Que é um atacante aí uruguaio
eu não tenho essa informação. Muitos chegaram para mim nos comentários, corintianeiro, o Corinthians está negociando, o Corinthians está avançado com o jogador. As informações que recebi antes de trazer o vídeo para vocês é que não existe nada entre Corinthians e Brian Rodrigues. Já falei para vocês aqui 1000 vezes, fiel. Se eu for trazer todo jogador que é oferecido ao Corinthians, a gente vai falar sobre contratação aqui o ano inteiro. E não é assim que funciona. Muitos jogadores são oferecidos, mas eu só trago jogadores aqui que realmente tem algo a ver com o Corinthians, que realmente existe negociação ou que realmente o Corinthians procurou o jogador para trazer. Não ao contrário, jogadores oferecidos, se eu for trazer, eu vou trazer 1 milhão de jogador. Eu respeito a informação de todo mundo. Aliás, eu nem sei quem trouxe essa informação, mas a informação que eu, corintianeiro, tenho é que o Corinthians não negocia com o Brian Rodrigues. Se contratar amanhã, maravilha. Eu acho que ele é até um bom jogador, mas até o presente momento, na data de hoje, eu não tenho nenhuma informação que o Corinthians negocia com o atacante. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, porque agora vamos falar sobre treinador. Quem deve ser o treinador do Corinthians? O Corinthians que enfrenta o Vitória hoje. Já vou passar a escalação para vocês também, tá? Vamos lá. O Corinthians negocia com o Ramon Dias. Inclusive, eu vou trazer informação que é minha, tá? Informação que é minha, do corintianeiro aqui para vocês. O Corinthians está ainda avançado com o Ramon Dias. Acertou o tempo de contrato, acertou o salário. Inclusive, o treinador iria ganhar muito mais que ganharia no Vasco. Eu nunca achei que é a melhor opção para o Corinthians. Eu acho o Diniz e o Cuca ainda 1000 vezes melhores que o Ramon Dias. Mas vamos lá, para a gente não se perder aqui no fio da meada, tá? O Corinthians nunca fechou com o Ramon Dias. Ó, contrato batido. Você aceitou? Beleza. O Corinthians ele tem total direito, repito, total direito de negociar salário, de negociar tempo de contrato e não bater o carimbo. Até porque é falta de assinatura. Então o Corinthians especulou, soube do que o Ramon Dias pretende ganhar para atuar no Corinthians. O treinador já tem o sim, o Corinthians já tem o sim do treinador, basta o Corinthians aceitar. Mas o Corinthians nunca fechou com o Ramon Dias, até porque eu sempre trouxe nesse vídeo, irmão, porque aqui eu trabalho com informação, não trabalho com opinião. Sempre trouxe aqui, quem me acompanha sabe que a prioridade sempre foi o Fábio Carille. E hoje o Corinthians espera uma resposta do Fábio Carille. Desculpa, fiel. Corintianeiro, você está nos dizendo aqui então que o Corinthians, a melhor opção para o Corinthians é o Fábio Carille? Não, fiel. Eu nunca disse que a melhor opção para o Corinthians é o Fábio Carille. Inclusive, entre Ramon Dias e Fábio Carille, eu prefiro ainda o Ramon Dias. Não é isso que estou dizendo. Estou trazendo informações com a melhor transparência possível. O Fábio Carille é a prioridade no Corinthians. O Fábio Carille, o empresário do Fábio Carille, pediu para o Corinthians esperar até o próximo jogo para eles decidirem lá se vem ou não. Detalhe importante, tem multa contratual envolvida, que o Corinthians vai ter que mexer. Desculpa. O Corinthians vai ter que mexer no seu fundo de dinheiro para trazer o treinador. Que fundo é esse, corintianeiro? A grana que o Corinthians tem para investir. O Carille pediu 1,5 milhão para treinar o Corinthians. Então é muito dinheiro envolvido, que eu não sei se o Corinthians aí compensa para ele. Só que mesmo assim o Corinthians ainda está esperando uma decisão do Fábio Carille. Para vocês verem o tanto que a prioridade do Corinthians hoje é o Fábio Carille. Porém, fiel, desculpa. Porém, o Corinthians, com o não do Fábio Carille, que terá decisão no máximo amanhã, já deve fechar com o Ramon Dias. A não ser que pinte uma surpresa, uma resposta do Cuca, ou de repente um Fernando Diniz pode pintar aí na área. Mas hoje, se o Fábio Carille disser não para o Corinthians deve fechar com o Ramon Dias, tá? Eu acho que não compensa, porque 1,5 milhão mais multa contratual que tem que pagar, passa a ser um treinador caro para o Corinthians, sendo que nem a melhor opção ele é. É as informações que eu tenho. O Corinthians a qualquer momento pode fechar com seu novo treinador, pode fechar com o Ramon Dias, inclusive hoje, se a resposta do Carille for não ao Corinthians, tá? Então estou totalmente ligado, com o celular ligado também. Qualquer informação que tiver, eu ainda posso trazer um segundo vídeo para vocês aqui hoje, combinado? Então, o meu muito obrigado por tudo, fiel, por tudo mesmo. Quero agradecer demais. Amanhã será a explicação do sorteio da camisa do Corinthians. Então você não pode perder o vídeo de amanhã, porque eu vou explicar
como vai ser o sorteio, tá? Então amanhã será a explicação de como será realizado o sorteio dessas duas camisetas do Corinthians aqui, iguaizinhas a esta, de presente meu para vocês. Queria dar uma camisa para cada um. Infelizmente, não posso, tá, fiel? Mas amanhã espero todos vocês aqui para explicação do sorteio. Se você não participar, você não vai saber como vai participar do sorteio, tá? Se você não ver o vídeo de amanhã, combinado? Então, meu muito obrigado de tudo. Espero ter atualizado vocês da melhor forma possível. E vai, Corinthians!